Fala pessoal, tudo bem? E bora começar mais uma aula que vocês pediram bastante aí. Inclusive é bem importante, né? Vamos falar sobre permissões no Linux. E é uma coisa que a gente precisa saber, não só para utilizar o sistema, fazer gestão de um sistema Linux, mas também para quando a gente invadir um servidor. Muitas vezes após a invasão, a primeira coisa que a gente faz é buscar executáveis, programas, binários, arquivos que o nosso usuário, que a gente recebeu acesso ali, ele tem permissão de executar, tem permissão de ler e talvez buscar fazer um processo de escalação de privilégio. Então, achei um executável que eu tenho permissão, agora eu vou escalar meu privilégio através desse executável. Então, é uma coisa que você vai entender um pouco mais para frente aí, mas a princípio agora vamos entender aí qual que é a ideia, né? Como que funciona a parte de permissões, saber como ler as permissões, né? Então, se eu, por exemplo, digitar aqui no terminal ls-l para fazer uma listagem com detalhes aqui, eu acho que está tudo bem intuitivo aqui, né? Pô, o nome do arquivo e tal, mas tem uma parada muito louca aqui no começo, né? Um monte de WR, traço, que parada é essa aqui, né? Aqui é basicamente as permissões. Então você pode ver aí e beleza, aí as permissões do Linux. Bora agora entender o que significa isso aqui, né? É super simples, tá? Eu sei que é bem confuso assim, mas é super simples. Você vai sair dessa aula aqui entendendo e conseguindo ler, tá? Como que funciona? Isso aqui não é uma linha contínua, tá? Não é, por exemplo, contínuo. A gente tem basicamente 4 coisas escritas aqui. 4 informações que a gente pode interpretar aí, 4 elementos no caso, né? O primeiro, ele não necessariamente ele é uma permissão, e sim, ele diz o tipo daquele arquivo. Então, olha só, deixa eu pegar um bloco de notas. Essa linha sempre vai começar ou com um traço ou com um D. Será se você já consegue adivinhar o que significa? Bate o olho aí, vê se você consegue pensar. Ó, aqui começa com D. O que você acha? Qual que é a diferença desse para esse? Se você falou que o D é de diretório, você acertou, tá? Porque olha só, tá até azulzinho aqui, né? Porque no Kali, na Shell aqui a gente fica azul, né? Os diretórios. Então, basicamente, o D, ele vai listar, vai falar que um tipo de arquivo ele é um diretório. Então, olha só, o D, ele é um diretório e o tracinho, ele é um arquivo. Tipo, cara, sem mistério, entendeu? Então, sempre vai começar arquivo com traço, com menos, na verdade, né? E D, ele é um diretório. Ou seja, já eliminamos aí o primeiro caractere dessa listagem, né? Então tá eliminado. Agora, daqui pra frente, fica super legal e super fácil até. Deixa eu colar aqui. Vou colar vou colar 2 aqui, ó. Legal. O que acontece, tá? A gente tirou já o primeiro caractere, né? Que seria o traço ou o D, e ficou isso aqui. Eu quero que você sempre imagine, tá? Vamos botar um exemplo ilustrado aqui. A gente basicamente tem 3 tipos de, vamos falar assim, de usuários, né? Num sistema Linux. A gente tem o U, que ele é igual a usuário. A gente tem também o G, que é igual a grupo. E o O, que é como se fosse others, no caso, outros, né? Mas não seria outros, vamos botar aqui mundo. Todas as pessoas que tem no mundo aí são outras pessoas. Então a gente tem usuários do sistema, grupos compostos por usuários e outros. O outros pode ser o mundo externo, no caso, o que não está no meu sistema, assim no caso. Imagina, por exemplo, um servidor Linux, né? Lá dentro do servidor eu tenho o usuário, eu tenho um grupo de usuários, por exemplo, administradores, desenvolvedores, grupo tal, vendedores, tem vários grupos, né? E eu tenho a pessoa que vai utilizar, por exemplo, ela vai acessar meu site, é um servidor web. O cara vai acessar meu site. Esse cara aqui, ele é o outros no caso. Beleza? É basicamente essa ideia aí. Então a gente tem U, G e O. Legal? Agora se liga. Essa linha, ela é composta por 3 elementos, né? E cada elemento possui 3 caracteres. Então é como se fosse assim, ó. Um elemento aqui, né? Um grupo que possui 3 caracteres, outro grupo e outro grupo. Ou seja, 9 caracteres no total, se juntar todos, né? Mas são três grupos aí.
1, 2, 3, espaço, 1, 2, 3, espaço. E basicamente, aqui está as permissões do usuário, do grupo e de others, no caso, outros, né? Então, U, G, O. Deu para pegar a ideia? Hugo. UGO. Então, olha só. U, G, O. Legal, né? Fácil, fácil, fácil. Então, qual que é a parada, né? A gente tem usuário, o grupo e outros. Agora, mas o que significa esse R, o W e o X, né? Deixa eu fazer uma colinha para vocês aqui, que vai ajudar bastante, tá? Vamos pensar que o R ele é igual a read, o W é igual a, vou botar aqui, escrever, né? Ler, escrever, e o X é igual a executar. No caso, executar, tá em português aqui no caso, né? Então, ler, escrever e executar. Ou seja, nessa linha aqui, que é a nossa, essa linha aqui, né? Esse arquivo, esse diretório no caso, se liga, o usuário, quem que é o usuário? É o criador, né? O meu usuário aqui é o criador daquele diretório, daquele arquivo. Então, quem criou o dono daquele arquivo, ele pode ler, escrever e executar. Então, ele pode ler o arquivo, ele pode editar, né? Escrever no arquivo write e pode executar aquele arquivo também, ou diretório, enfim. Agora, o nosso grupo pode ler, ele não pode escrever e pode executar. Quando tem um traço, é igual a, vamos botar aqui, vamos botar nada no caso, né? É sem permissão, permissão inexistente no caso, né? E no caso os outros também podem ler e executar. Se eu pegar esse outro exemplo aqui, vou pegar um arquivo aqui, ó. O meu arquivo log, deixa eu copiar aqui. Ele é um arquivo, né? Beleza. O proprietário, no caso, o usuário, ele consegue ler, escrever e não consegue executar. Até porque não é um executável, tá vendo? O arquivo de log, ele é um arquivo de texto para ler, ele não está executável. Eu poderia dar permissão para ser executável, inclusive, tá? A gente consegue fazer isso. Então, ele consegue ler, escrever, é isso aí. O grupo consegue somente ler, não consegue escrever, não consegue executar. E os outros também só conseguem ler, tá? Que tem acesso aqui ao sistema no caso, né? E basicamente é isso aí, sem nenhum mistério, tá? Então a gente tem aqui, cara, usuário, grupos e outros, né? Pode ler, escrever, executar, o outro pode só ler, o outro pode só ler também. Essa é a ideia aí por trás do resultado. Agora a gente pode também começar a trabalhar, a manipular as permissões, quer ver? Deixa eu criar um arquivo aqui, vou criar um arquivo chamado permissão teste. Olha só, permissão teste. Está aqui, ó, o permissão teste. Eu vou dar um ls-l. Digamos que eu queira que o meu grupo, né, o meu grupo não, vou botar aqui que os outros, né, eles possam escrever esse arquivo, porque a princípio pode só ler, mas eu quero que eles possam escrever. Eu quero que tenha o R. Então, no Linux, a gente tem para trabalhar com permissões o comando chmod, tá? Então, como que a gente vai executar esse comando, né? A gente vai digitar basicamente chmod, vai passar o nome, no caso do grupo, né? Do conjunto, por exemplo, é de usuários, é de grupo, é de outros. Então no caso, o, G, O, vamos botar aqui para os outros, né? O, e agora vamos falar se a gente quer adicionar uma permissão ou remover. Então eu quero adicionar a permissão de escrita, né? De write. No caso, para o grupo outros. Então, O mais W. Simples assim. Estou adicionando, né, o W aqui no... E o arquivo, no caso, né, que é permissão teste. Vou dar um Enter. Vou dar um ls-l. Olha só. Olha só, tem o W aqui agora. Antes não tinha o W, né? Lembra? Ó, tava só para ler. Agora, os outros, né, conseguem ler, escrever, mas não consegue executar. Quero dar de execução. Posso vir aqui no caso, né? E ao invés do W vou botar o X. ls-l rwx, que é a permissão máxima no caso, né? rwx, ler, escrever, executar. Tá até verdinho, ó, porque agora o sistema entende que ele é um executável.
Só que se eu executar não é um código, não é nada, não vai ter nenhuma execução, né? Somente um texto. Se fosse por exemplo, eu vou baixar um arquivo, um software em Python ou um .sh, né? Um shell script para executar. Eu tenho que dar permissão de execução. Porque se eu tiver no meu Linux um arquivo .py, né? Por exemplo, um arquivo Python, e ele não tiver a permissão, não tiver verdinho, digamos assim, né? Ele não vai executar. Só tem permissão de leitura ou escrita. Então, até uma coisa interessante aí é sempre que você tiver um arquivo, por exemplo, tá? Vou criar um arquivo aqui, hello.sh. Para mim deixar esse arquivo executável, tá? Por exemplo, para o grupo de usuários do sistema, eu tenho que vir aqui e dar um chmod, por exemplo, no g mais x, né? No arquivo hello.sh. Então, se eu der um ls com detalhes, olha só, ele está executável para o meu grupo. Meu grupo de usuários consegue ler e executar, mas não consegue escrever no arquivo, tá? Eles nunca vão editar o meu programa, os outros usuários, né, do meu grupo, mas eles vão poder executar. Ou seja, não podem alterar meu código, mas digamos que eu tenho um programa no meu sistema, um executador de backup, não sei, fazer alguma tarefa. Eles podem utilizar a ferramenta, mas não podem subscrever ela. Beleza? Basicamente essa é a ideia das permissões, né? Então a gente pode utilizar o chmod, no caso usuário, grupo, outros, e falar a permissão que a gente quer dar. Deixa eu fazer um negócio aqui, deixa eu tirar uma permissão. Aqui do permissão teste eu vou tirar a permissão de execução de outros, tá? Então, chmod o -x permissão teste ls-l, tirei a permissão de execução. É assim que se gerencia, tá? Porém, você geralmente não vai ver, tá, em tutorial ou até mesmo eu nas aulas escrevendo o, x. A gente tende a não utilizar a parte escrita, tá? Na leitura a gente utiliza aqui, ó, a gente usa tal, mas existe uma forma de trabalhar com permissões no Linux, né? Tanto com o chmod e tal, que é a parte numérica no caso, né? Então como que funciona? Você entendeu o conceito, entendeu o resultado. Agora vamos entender a parte numérica, que até inclusive é mais fácil, tá? E você vai utilizar muito mais, tenho certeza disso. Então, como que funciona, né? Eu vou botar uma tabelinha aqui, peraí. Pronto, botei uma tabelinha para você aqui. Então, basicamente, de 0, 1, 2 e 4, o número 4, quando ele está configurado, significa pode ler. Número 2, pode escrever. Número 1, pode executar. E o 0 sem permissão. No caso é como se fosse vamos botar assim, é como se fosse o tracinho, né? Aqui pode executar é como se fosse o X, pode escrever é o W e o pode ler seria o nosso R, né? Seria mais ou menos essa a ideia, né? Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode, digamos que eu queira dar permissão, deixa eu ver novamente aqui o nosso arquivo, aqui, peraí, -L, eu quero alterar a permissão do permissão teste, para que o grupo consiga fazer tudo, consiga ler, escrever e executar. Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui e digitar chmod e vamos fazer todo para a gente até entender as possibilidades. Vamos pegar esse template aqui. Eu quero, por exemplo, que o meu usuário ele possa ler e escrever, certo? O que eu vou fazer? Olha só, ele pode ler 4 e escrever 5, 6. Faz sentido? 4, 5, 6. Você vai somar as permissões que você quer que tenha. 4, 5, 6. Então, chmod 6, primeiro dígito faz referência ao usuário, mesma sequência, tá? Usuário, grupo e outros. Segundo dígito faz referência ao grupo. Eu quero que meu grupo possa fazer tudo. 4, 5, 6, 7. 7. E eu quero que os outros, qual que são os outros? Eu quero que eles possam fazer tudo também. 7. chmod 677. Até inclusive, tá? Vocês vão ver que muitas vezes a gente tende a usar a permissão chmod 777, principalmente no Kali Linux, porque a gente quer usar ferramentas, scripts, exploits e dar permissão total, tá ligado? A gente quer dar permissão para tudo no caso, né? Todo mundo pode fazer qualquer coisa ali, o script pode rodar, pode
pegar um exploit e rodar e tal. Então a permissão máxima no Linux, tá? É o 777, onde tanto o usuário, como o grupo, como outros podem ler, executar, podem fazer tudo, tá? Cuidado com isso, tá? Não bota isso aí num sistema aberto e tal, porque qualquer usuário vai poder pegar um código e qualquer coisa, executar e é uma loucura, né? Mas num sistema de hacking, a gente tende a utilizar bastante, porque a gente que usa o sistema é para um ataque, um script e tal, e assim por diante, né? Então, olha só, eu vou executar esse comando aqui. Então, vamos botar aqui, ó, chmod no caso, né? 677 no permissão teste. ls-l. Olha só, o meu usuário pode ler e escrever e meu grupo pode tudo. Ele tem um 7 e o outro também tem um 7. Então, ali temos um 7 e um 7, né? E um 6. Basicamente, essa é a ideia, tá? Então, basicamente, pega essa tabela como cola aí, né? Porque... Mas, cara, geralmente a gente tenta, pessoal, você não vai ficar calculando, né? É só no começo para você entender e tal. Mas existem permissões padrões, no caso, por exemplo, a gente pode ter o 745. O que seria o 745? O meu usuário pode fazer tudo, né? O proprietário. O grupo pode ler, no caso, né? E os outros, eles podem ler e executar. E até para você entender na prática, quer ver? Deixa eu entrar no servidor web aqui. Eu vou no var www.html e deixa eu dar um sudo service. Eu vou iniciar o meu servidor web aqui nessa máquina. Digamos que isso aqui agora é meu servidor web, tá? Eu estou iniciando aqui o Apache, né? O service para gerenciar serviços. Vou pegar meu navegador e vou abrir esse endereço. Olha só, eu tenho o HTML padrão, tá, do servidor Apache quando instala no Debian. Até se eu der um cat aqui no index.html, olha só. Esse HTML que está aparecendo aqui, tá? Então é só avisando, né? Uma mensagem de software instalado, página padrão e tal. Então eu estou como usuário outro, né? No navegador, acessando o servidor web. Se eu der um ls-l, a nossa página index, o usuário tem permissão de leitura, ó. No caso, o meu usuário aqui agora, ele consegue ler. E se eu tirasse a permissão de leitura? Então, eu tirei a permissão de leitura aqui do nosso arquivo, né? Olha só, o nosso index. O outro não tem permissão de leitura. Se eu atualizar a página, eu não tenho permissão. Ó, então, o servidor, muitas vezes, quando você abre um servidor e o seu HTTP, no caso, né? Ele tem aqui, né, o 403, né, que aparece lá o forbidden, é porque o arquivo do servidor que você tentou acessar, ele não tinha permissão para leitura para você, que é o outro, no caso, né, o outro usuário que está acessando lá, o others. Então, olha que louco, né? Agora você sabe, sempre que tiver essa mensagem aí, é porque... E se você está criando um sistema, tá? Você tem que configurar as permissões do servidor, tá? Então... Deixa eu botar de novo aqui, por exemplo, vou adicionar a leitura, né? Agora aparece. E basicamente essa é a ideia de permissões no ambiente Linux. Então, e pessoal, antes de acabar essa aula aí, só para complementar, a gente aprendeu, né, como buscar coisas no sistema. E eu queria só falar que com o Find, você pode, por exemplo, entrar num sistema Linux e buscar permissões, arquivos com permissões, digamos, habilitadas naquele sistema. Então, digamos, eu posso utilizar o find para na minha home, ao invés de botar, por exemplo, o nome do arquivo, né, eu posso utilizar o parâmetro, a opção perm, no caso, né, PRM, de permissão, e passar a permissão que eu quero buscar. Por exemplo, 777. Então, o find vai tentar aqui no diretório, a partir do diretório home, né, qualquer coisa após ele vai tentar buscar algum arquivo, alguma coisa que tenha a permissão 777. Então, se eu executar, ele vai encontrar aí. Inclusive, encontrou a permissão teste. Lembra? Porque o permissão teste a gente botou, né, o 777 lá e ele encontrou. Até a próxima aula.